Como comer menos doce? Parece uma missão quase impossível, né? Ainda mais logo depois da Páscoa. Olá, meu nome é Alexia Kemp, eu emagreci mais de 30 quilos aos 50 anos de idade e aprender a lidar com a minha vontade de doces é uma das coisas, ou talvez seja a coisa principal, que me mantém magra pós 50. O doce pode ser um grande problema, né? No meu caso é um grande problema, porque mesmo depois que eu emagreci, eu tenho que tomar muito cuidado, porque aquela vontadezinha de comer um doce é que me faz acabar enfiando o pé na jaca, comendo muito além do necessário e pior, tendo muita dificuldade em parar. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o vídeo do Dr. Rodrigo Bomeni. Ele é um endocrinologista e ele vai falar sobre alguns estudos que foram feitos e que mostraram o nosso comportamento, o comportamento humano. E isso pode te ajudar a diminuir a quantidade de doce que você consome. Não só doce, você pode até usar isso também para alguns outros alimentos que você quer cortar da sua vida. Vamos ao vídeo. E se tivesse uma forma de você comer menos doce, sem ter que fazer tanto esforço toda vez que você tivesse desejo em comê-los? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo, por quê e como. No ratinho, a gente já sabe como é que isso acontece. Toda vez que ele tem mais trabalho para comer, ele acaba comendo menos. Então, se para comer ele precisar apertar uma vez o botão, ele come uma quantidade. Se ele precisar apertar 10 vezes o botão, ele vai comer uma quantidade menor. E se ele precisar apertar 100 vezes o botão, ele vai comer uma quantidade menor ainda. Mas e nos humanos? Será que o mesmo princípio funciona? E foi isso que esses estudos tentaram resolver. Primeiro, eles avaliaram se o fato de ter que pegar novamente a fila em um restaurante self-service faria com que as pessoas comessem menos de determinados alimentos. Para você comer frituras e doces, as pessoas teriam que entrar na fila novamente para pegá-los. E o resultado foi, as pessoas comeram muito menos. Em um segundo, um obstáculo, um esforço ainda menor, somente deixando o local, o freezer, onde os sorvetes estavam, aberto ou fechado. As pessoas conseguiam enxergar das duas formas que tinha sorvete lá dentro. Mas quando a tampa estava aberta, as pessoas comiam muito mais do que quando a tampa estava fechada. E no terceiro estudo, eles verificaram a quantidade de chocolate que as pessoas comiam, dependendo da apresentação do chocolate e da distância que esses chocolates estavam delas. Quando o chocolate estava numa caixinha opaca e não transparente, as pessoas comiam 2 vezes menos. E quando o chocolate estava a 2 metros de distância, ou seja, não estava na mesa, na frente da pessoa, a pessoa também comia 2 vezes menos chocolate. Veja, somente 2 metros de distância. E isso por quê? As pessoas, depois do estudo, disseram que esses simples 2 metros davam a elas uma fração de segundos para decidir não comer quando vinha aquele impulso de comer o chocolate. E na prática, como é que a gente aplica isso? Veja, da mesma forma que a gente deve facilitar o acesso de determinados alimentos, e as pessoas se preocupam muito com isso, veja a quantidade de pessoas que compram pratos congelados, por exemplo, a gente deve dificultar o acesso dos alimentos que a gente gostaria de comer menos. Idealmente, não ter em casa seria uma estratégia válida, mas muitas vezes isso não é possível. Então, dificultar o acesso desses alimentos é uma estratégia válida, não deixar no armário próximo, por exemplo, não deixar visível na geladeira. E no self-service, a estratégia continua sendo a mesma em relação àquela ordem que geralmente eu oriento. Sirva-se primeiro com a proteína, coma e somente depois busque os alimentos que você está com vontade, seja ele qual for. Você vai ver que vai ser muito mais fácil você comer menos desse alimento. É importante ajustar o ambiente para que o seu comportamento se torne uma consequência automática que não vai exigir esforço contínuo para ser tomada. São atitudes simples, né? Por exemplo, você não comprar, não ter em casa, então fica mais difícil você ter acesso. Todas as comidas processadas, doces, tudo que vem em pacote, eles são feitos de forma a despertar o nosso paladar, a despertar o nosso desejo
Você come e você quer comer mais. O famoso é impossível comer um só. Então, é muito difícil você resistir se aquilo está ali na sua mão, tão fácil assim. Então, uma das coisas, não compre. Compre para sua casa comida de verdade, tá? Carnes, ovos, laticínios, verduras, frutas, legumes. Tenha isso ali, fácil para você. Agora, as outras coisas, o que vem em pacote, restrinja esse consumo. Você vai ver que, à medida que vai ficando mais difícil você ter o acesso, vai também ficando mais fácil você não querer tanto, porque o seu paladar também vai mudando. Então você tem que dar um tempo para o seu paladar mudar e você não querer tanto comer aquelas comidas que são hiperpalatáveis. E uma outra dica que é super importante é quando você for comer fora, principalmente, né, mas em casa também, comece a comer pela proteína, pelas carnes, pelos ovos. Por quê? A proteína é que vai realmente te dar a sensação de saciedade. Então, depois que você come a proteína, que você vai comer as outras coisas, você acaba comendo menos. E aí também, quando você for querer aquela famosa sobremesa, você já não vai ter tanta vontade assim. Uma outra dica também, se você quiser muito comer um doce, tente comer uma fruta, mas associe com uma proteína, com um iogurte integral, um iogurte sem doce, com talvez um ovo, alguma coisa. Sempre a proteína primeiro vai te trazer mais saciedade e você vai comer menos do que vier depois. E aí vem a grande sacada da alimentação cetogênica, porque na alimentação cetogênica você realmente prioriza as proteínas e você diminui bastante a quantidade de carboidratos, principalmente esses carboidratos que já vêm prontos e muito fáceis. Você vai comer aquilo que vem da natureza. Se você tiver dificuldade de montar um cardápio e entender como você vai fazer essa alimentação cetogênica, eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo para um e-book com receitas cetogênicas. Você vai poder entender melhor como funciona essa alimentação, fazer coisas diferentes com o básico. É super interessante, me ajudou muito. Hoje em dia eu faço muitas dessas receitas porque ajuda a gente a variar. Mas é coisa básica, é coisa simples. O link está aqui, dá uma olhadinha, quem sabe não pode te ajudar. Para mim, valeu e vale muito a pena. Eu faço essas receitas constantemente. Tenha em mente uma coisa, se você quer deixar de lado um mau hábito como comer muitos doces, você tem que dificultar o seu acesso a esse hábito. Comprar menos doces, não deixar tudo tanto à vista. Agora, o contrário também vale. Se você quer criar bons hábitos, você deve facilitar o seu acesso a esses bons hábitos. Então, por exemplo, você quer emagrecer e já percebeu que a alimentação cetogênica é algo que vai te ajudar, facilite o seu acesso a ela. Compre boas coisas quando você for no mercado e não compre tantas coisas que vêm em pacote. Também já procure entender melhor como funciona essa alimentação, procure já saber receitas diferentes para o seu dia a dia, para você não chegar ali na última hora e não saber o que fazer. Se você já facilita e já se prepara, vai ser muito mais fácil você criar um bom hábito para a sua alimentação, para a sua vida. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida e saúde é o bem mais importante que a gente tem. Então faça por você, faça o melhor por você, você merece se sentir bem. Muito obrigada e até a próxima!